Fala pessoal, Alex aqui. E hoje a gente vai falar de um assunto que é o assunto quente no momento: resiliência organizacional. Você sabia que a resiliência organizacional é um desafio do momento das organizações, segundo o MIT, segundo Harvard, segundo McKinsey e outras grandes instituições? E para isso, a gente, como sempre, traz profissionais com experiência de mercado para a gente conversar sobre resiliência organizacional. Eu estou aqui com duas grandes feras que vai falar para a gente um pouquinho sobre dois contextos. O primeiro, governança corporativa, e o segundo, experiência do cliente, como isso reflete diretamente na resiliência organizacional. Tenta, Dan. Vai lá. Então vamos lá, pessoal. Eu sou a Daniela Mantovanelli. Para quem me conhece já no mercado, o pessoal costuma me chamar de Dani, e esse é o meu lugar de tranquilidade, porque cria proximidade com as pessoas. Eu já sou uma executiva do mercado há muitos anos. Eu sou CEO hoje da Dunamis, sou CEO as a Service também. Board Advisor, já comandei mais de 10 boards. Já fui CEO de 3 fintechs nos últimos 3 anos. Sou treinadora de empresários, mentora de negócios. Treino empresários, treino C-Levels, treino Board Advisors. E hoje eu dedico todo o meu tempo em transformar empresas e pessoas. Transformar empresas, porque o CPF precisa ser maior do que o CNPJ. O profissional ele precisa estar preparado para os desafios atuais e futuros. E a empresa precisa estar preparada com o seu business ajustado também para esses desafios. Débora? Olá, pessoal. Eu sou a Débora. Eu atuo como CXPO. Não é uma sigla muito conhecida. A gente até já conversou um pouquinho sobre isso. O CXPO é conhecido mais lá fora e muito voltado para a área de entretenimento. Então, quando a gente pensa em experiências, as pessoas, às vezes, elas pensam na roda gigante, elas pensam no êxtase, elas pensam na adrenalina e, na verdade, a experiência é conectada com relacionamentos humanos, com pequenos detalhes e aliando a tecnologia e a simplicidade dos detalhes e das experiências humanas é o foco do meu trabalho. Eu faço isso há 28 anos só, com várias jornadas em várias áreas de negócio e agora reiniciando com esse foco de experiências a Alange, com a qual a gente está fazendo algumas coisas juntos. Já já vocês vão saber. Muito bom, muito bom. Dani, Débora, obrigado por vir compartilhar esse rico conhecimento com a gente. Dani, quando a gente fala do ponto de vista de resiliência organizacional, a questão da governança corporativa. Maravilha. É um assunto que é pouco entendido pela maioria das pessoas. Entende que a governança corporativa traz muita burocracia. O quanto que isso, na sua experiência, é verdade? Compartilha com a gente. E o quanto que isso impacta realmente na resiliência organizacional de uma empresa? Bom, primeiro eu quero te agradecer por essa oportunidade, porque seu podcast é incrível. E a sua pergunta foi muito inteligente. Na verdade, eu trabalho com governança desde sempre, né? Comecei minha carreira auditando e sendo consultora de muitas empresas multinacionais. Eu sempre apliquei a governança e eu tive a oportunidade de enxergar a governança no lado bom e no lado não tão bom, na eficiência e na ineficiência. E quando você fala de uma governança desburocrática, é o que nós precisamos hoje implantar em pequenas, médias e grandes empresas. Na verdade, o que as empresas precisam hoje é estruturar minimamente essa estrutura que é de governo, né? Governança vem de governo, que é você estruturar quem faz, o que faz, até que limite vai, como você comanda essa estrutura, quais são os papéis dessas pessoas, como que elas vão exercer esses papéis, comandar todos esses processos, gerar os negócios de maneira ágil e fazer entregas eficientes para que os resultados, na verdade, se reflitam lá no DRE, né? E a governança, ela também passa por compliance, por questões éticas. Então, essa caixinha aí que envolve vários elementos, ela precisa ser dinâmica hoje, que é a grande dificuldade, né? Inclusive, fazendo uma pincelada, os grandes cursos de board hoje, né, que preparam board advisors, preparam conselheiros, foi o grande boom da pandemia para cá. Eles preparam esses profissionais, mas no modelo ainda antigo, muito robusto. E as empresas que passaram da pandemia e que precisaram utilizar de inovação para se reinventar,
elas tendem a rejeitar. Então, a gente pega empresas imaturas que não utilizam a governança, não fazem medição de seus resultados, ficam completamente confusas em suas entregas, não geram produtos escaláveis, porque eles não confiam que um modelo de governança pode ser enxuto, minimamente viável, assim como o MVP, e trazer resultados. Então, eu acredito que hoje o equilíbrio é justamente criar um formato onde a gente mescle e possa pensar dessa caixinha o melhor modelo aplicável para aquela empresa naquele momento específico em que ela está. Porque pode ser uma startup em early stage, pode ser uma startup em escala, pode ser uma empresa grande já posicionada, uma holding. Então, nós que somos experientes, precisamos ter a habilidade de utilizar o melhor método dentro dessa governança para que ela seja useful, né? Para que ela seja aplicável às estruturas de negócios que a empresa possui. Muito bom. Trazer 2 exemplos para você construir e trazer os exemplos na sua experiência. Uhum. Vou trazer um exemplo de uma empresa pequena, uma média, uma grande, com relação à governança corporativa. Tá? Quando a gente fala de governança corporativa, tem gente que olha e fala, eu lembro como se fosse hoje, né? Em um cliente nosso, ele é um cliente pequeno para médio. Eu olhei para ele e falei, ele tem uma rede de padarias. E aí, quando eu olhei para ele, falei, cara, tá faltando governança para o seu negócio. Ele olhou e falou, não vem para cá me falar de burocracia, pelo amor de Deus. Eu falei, não, cara, calma. Não é burocracia. É aquilo que é necessário para trazer solidez, sustentabilidade e continuidade para o seu negócio. Falei, se você não tem isso, você está colocando o seu negócio em risco. E é exatamente o que está acontecendo. E aí a gente pegou vários exemplos, Dani, nesse caso, de questões precisavam ser adequadas para que trouxesse o negócio para uma eficiência maior, né? Vou dar um exemplo. Ele estava tendo muito problema com processo trabalhista. Ele estava tendo alto índice de processos trabalhistas e tal, e quando a gente olhou os resultados dele, olhou para o financeiro, a gente olhou e falou, cara, por que está tão alto? A área de people dele não devia estar bem estruturada, né? E fora isso, não estava integrada com o jurídico. Então, a ausência de cultura. Exatamente. E aí, a gente olhou e fez um negócio mega enxuto para ele conseguiu, para você ter ideia, a gente baixou em média 78% a quantidade de ações trabalhistas que ele recebia. Sensacional. Tá? Isso com ações básicas. Vou trazer um exemplo numa empresa média, uma empresa que já está num tamanho razoável. Foi, no caso, na minha empresa. A gente tinha uma estrutura, nós tínhamos um contrato, que esse contrato ele deixava algumas brechas do ponto de vista jurídico. Parte legal. O nosso índice de ações, né, judicializadas era pequeno, mas na realidade a gente tinha um risco alto na mesa. Quando a gente identificou isso, a gente ajustou e olha só que legal. Nesse exemplo, a gente conseguiu trazer mais transparência para o cliente, então logo a minha curva de fechamento, né, o meu lifetime value, o meu ciclo de venda diminuiu. Ciclo de venda do produto. Diminuiu, né, porque o cliente ele ficava mais seguro de adquirir aquele produto. Agora para a empresa grande, hein? Grande banco brasileiro, um dos maiores do Brasil, eu trabalhei lá, e quando veio a pandemia, a gente tinha o desafio que as pessoas não podiam se encontrar, mas o banco não podia parar de fazer negócios. E aí veio a questão da assinatura digital. O jurídico barreirou na hora, ele olhou e falou assim, de jeito nenhum, compliance chegou e falou, vocês não vão fazer isso porque contratos digitais não têm valores jurídicos para contratos acima de X valor. Bom, tudo bem. Tudo que é tecnológico, que é inovador, o compliance normalmente barra, também tive esses problemas. Chamei essa galera, falei, a primeira pergunta que eu fiz para o advogado foi, você é um advogado, não quero discutir com você, o meu papel aqui é negócio e tecnologia. Então eu vou te fazer a seguinte pergunta, como você assina os seus processos? E eu sabia que ele assinava digitalmente porque eu participei de toda a digitalização do Tribunal Regional Federal. E eu falei, cara, como você assina? Ele falou com certificado digital. Certificado digital, ICP, Brasil, é isso mesmo. Eu falei, ótimo. Então vamos fazer o seguinte, para contratos que tem um range de valor de até X, a gente usa uma assinatura digital que é homologada pelo ICP Brasil, que não determina um certificado digital. E acima desse range, o cara tem que usar o certificado digital, que é a assinatura digital dele eletrônica. Assim resolve. Ou seja, todos os pontos de governança que existiam,
em diversos momentos diferentes, do pequeno ao grande, que impactam verdadeiramente nos resultados de negócio. Explora um pouquinho isso. Então, sabe o que acontece, Alex? Normalmente, você deu um exemplo clássico aqui, eu vou me pegar nele, que é a área de compliance, tá? Eu vivi isso muito recentemente, comandando uma empresa de meios de pagamento, que já tinha escalado, estava escalando pela segunda vez, se tornando uma holding e estava internacionalizando os negócios dela. E normalmente a área de compliance, ela é um pouco resistente porque ela vai ao pé da letra com a regulamentação, né? E existe um desconforto do compliance quando ele vê algo que é muito inovador e que pode ferir o regramento jurídico que já existe, né? E você teve muita habilidade para poder lidar e apresentar os pontos, e é justamente o que a gente precisa fazer, né? Quando você vai desburocratizar um processo, primeiro, quando envolve questões legais, nós precisamos encontrar os meios também legais de garantir solidez, transparência e ética para aquele processo, né? Você pode ser inovador, sim. Você pode, sim, criar agilidade, mecanismos mais dinâmicos para o teu processo, que agilizem a tomada de decisão, inclusive. Criar certificados digitais é uma coisa que hoje está facilitando a vida de todo mundo, assinatura eletrônica. Eu estive em Brasília ano passado para comandar uma EDTech que tinha ali uma cesta de produtos, era um super app que... Em alguns momentos, ele também gerava como produto um certificado digital. Aquilo era incrível, fantástico. Só que algumas áreas elas vão embarrear. Então, como que a gente faz? A gente apresenta as soluções viáveis, encontra os caminhos que sejam legais, traz exemplos, cases são muito bem-vindos nesse caso, né? Até para abrir a mente dos gestores que estão trabalhando com a gente, né? Que fazem parte do nosso time. Para que eles entendam que é possível, que outros países já adotaram, independente da questão barreiras culturais e socioeconômicas locais, mas se foi possível aplicar em países que têm uma economia parecida com a nossa, por que nós não podemos aplicar, né? Então, eu enxergo que a governança hoje, quando eu consigo, na verdade, repensar a minha forma de trabalhar de uma maneira que traga um resultado mais prático, isso vai fazer total diferença. Lá na P-Livre, por exemplo, nós estávamos trabalhando em cima da construção do nosso formato Banking as a Service, né, com vários requisitos do Banco Central, do Bacen, enfim. Mas nós fomos por um caminho que foi muito interessante, que foi a recomendação, inclusive, de um dos parceiros. Olha que incrível. A legitimação de um parceiro que já está autorizado e licenciado pelo Banco Central, chegando para o Banco Central e falando, olha, eu trabalho com essa empresa, eu tenho parceria com eles, eu tenho negócios com eles, o negócio deles é sólido, é transparente, é ético, vocês podem seguir, inclusive podem auditá-los. Ali foi o pulo do gato. Porque quando nós recebemos a visita do Bacen, para que eles nos auditassem, eles viram que nós nos tornamos o que é um case de sucesso. Bacana. O que era para ser uma burocracia dentro da área de compliance, dentro da nossa estrutura de governança, se tornou um processo ágil em cima de uma legitimação de um parceiro que já estava licenciado. E não era favorecimento, era legitimação. Quando o Bacen esteve lá, auditou os nossos processos, auditou todas as nossas práticas de compliance, que eram transparentes e ficavam legítimas no mercado, através de todos os nossos sites, redes sociais, tudo, eles viram, cara, eles são benchmark. Então, nós vamos seguir com o processo deles de licenciamento. Eu enxergo a governança dessa forma, Alex. Muito bom, muito bom. Olha só, você trouxe vários aspectos importantes, né? A questão da governança corporativa que está linkada em temas regulatórios e em temas que não são regulados, né? Sim. E aí você tem risco para o negócio, principalmente o que é regulado, o risco está explícito, né? Então, assim, não fez o que manda a regra,
você está correndo o risco de ser preso, no máximo, né? Ou você está correndo o risco de tomar uma multa, de receber processos, sanções e etc. Sim. Tá tudo certo. Sim. Né? E aí a gente não quer discutir o risco Brasil. Tem gente que fala risco Brasil, não sei, cara, assim, ó. Zona cinza. Você trouxe um ponto muito importante. Existe a questão da ética. E a ética é você ser correto. Ser correto é seguir leis, normas e etc. Simples assim. Existem as regras do jogo e como é que a gente vai jogar esse jogo. Simples assim. Show de bola. Só que tem aqueles pontos que são regulados que muitas empresas utilizam ele como estratégia de negócio, como o LGPD, por exemplo. Né? Então você vê recentemente, você trouxe o ramo financeiro, muita gente não sabe. Mas o ramo financeiro brasileiro é um dos mais maduros do mundo. Sim. Do mundo. Muito maduro. Né? Então, porque ele é altamente regulado. E quando a gente olha para essa estrutura tão madura, né? Quando a gente olha do ponto de vista financeiro, teve a questão da LGPD. E o que o Itaú fez com a LGPD? Você lembra da propaganda? A LGPD é a mesma para todos os bancos. Todos. Então, não até só para os bancos. Os contratos, eles se replicam, né? É isso. É um copia e cola do que está escrito na lei. E aí você só tem que assinar dizendo que você concorda. É isso. Só na prática, né? Simplificando tudo. Só que o que Itaú fez, a gente gosta... Vou citar o nome, porque é case mega positivo. O Itaú é gigante e faz muita coisa legal. Ele utilizou a questão da LGPD como estratégia de negócios. Ele fez uma propaganda na Globo, que olhou e falou assim, a gente cuida dos seus dados. Vocês lembram dessa propaganda? E aí começou a contar, criou uma história, uma narrativa em volta daquilo que todo mundo estava fazendo. Mas pro público em geral... trouxe uma questão de segurança muito grande. Tudo bem, eles já faziam isso há muito tempo. Né? Eu trabalhei lá, eu sei, eles já faziam isso há muito tempo. Mas o grande ponto é um tema regulatório que virou estratégia de negócio. Vou pegar outro ponto para você explorar. Open Finance. Opa! Né? É um ponto regulatório. Existe, está no mercado, mas poucas empresas estão utilizando isso como estratégia de negócio. Né? Então, a regra é a mesma para todos. Mas você vê, quando você pega os números, e aí a gente atua com algumas instituições financeiras, quando você vai olhar os números, né? Qual que é o growth, qual que é o crescimento com relação a negócio, olhando para a Open Finance, você vê que ainda é muito tímido em algumas situações. Será que está faltando um olhar mais para o negócio, trazendo essa questão de governança, tanto regulatória quanto não regulatória, para acelerar o negócio, para ter a tal resiliência organizacional e se adaptar e alavancar negócio? Então, Alex, eu tô achando fantástico esse debate, porque você está tocando em pontos que são muito importantes e que fazem parte do dia a dia de todo empresário, né? Quando a gente fala de Open Finance e nós falamos de uma resiliência, e aí eu vou mesclar os dois, porque os dois combinam nesse tema. A resiliência organizacional nada mais é do que o momento que a empresa está enfrentando, os desafios que ela tem. Né? Então, a empresa, o momento dela no mercado, o momento do mercado como está, e a capacidade dela lidar com essas dificuldades, adversidades, superar esses desafios, se reinventar e entregar resultados satisfatórios. Ou seja, faturar. Ter um ótimo faturamento, porque tem que refletir no DRE, né? Então, quando eu olho para o Open Finance, por exemplo, e eu tenho alguns exemplos práticos, um deles, eu vou citar uma empresa que é de Open Talent. Quando eu entrei nessa empresa de Open Talent no início da pandemia, era uma das empresas precursoras aqui no país, mas hoje já não é mais, porque hoje a OpenTal ela está realmente desbravando de uma outra forma, mas a Tifis Group entrou com um formato de Open Finance. Ela utilizou blockchain, ela tokenizou o talento dos executivos. Mas como que ela fez isso na governança dela? E eu procurei explorar isso bem, porque eu me tornei a primeira partner deles no Rio de Janeiro, para poder divulgar e expandir os negócios deles na região onde eu atuava. Eles trabalhavam a parte contratual deles no formato tradicional para os clientes, numa linguagem que os clientes entendiam. Ou seja, não era ainda o blockchain, a Web3, era no formato Web2. Contratinho assinado, bonitinho, mesmo com certificado, mas no formato certo, não era um smart contract. Mas dentro da carteira,
todo o formato estava validado na chain, com todos os regramentos dentro, com todas as codificações, com todas as regras jurídicas, ou seja, havia 2 versões ali de contrato. Para quê? Para criar uma ponte entre quem está desse lado e não entende como funciona, e quem já atravessou o rio e entendeu que é possível implantar com agilidade. Aí eu venho para um outro exemplo, que é o Open Finance, né? Open Finance nada mais é do que você desburocratizar todos os serviços bancários, e a gente vê a quantidade de aplicativos e de mobilidade que foi criado agora para que pessoas possam utilizar o seu dinheiro de maneira descentralizada, com mais autonomia e não reféns do governo, né? Esse é o propósito do Open Finance. E aí surgiram vários bancos digitais. E como que eu enxergo a governança dentro do Open Finance? Eu vejo que ela precisa dar as mãos para esses bancos que vão ser a solução para as dores de muito cidadão, inclusive utilizando sim ativos digitais, utilizando sim blockchain de forma segura, utilizando sim outros ativos, né, que são ouro, prata, pedras preciosas, enfim, para poder ter uma carteira ali mesclada de investimentos, mas com uma governança mínima aplicável, até para que o cidadão que está utilizando, porque isso também é governança, ele se sinta seguro com as questões éticas. E a gente vai para além. Quando envolve o mercado de blockchain, que também é o meu business, né? Eu fui executiva de uma das maiores hoje do país, que é a Transfer Group. Tudo que envolve cripto, fala-se de uma zona cinza. E as pessoas ficam muito desconfortáveis e inseguras. Mas é possível aplicar a ética. É só você não trabalhar na zona cinzenta. É só você fugir, por exemplo, de empresas que não estejam licenciadas pelo Banco Central. Aí você vai fazer um dever de casa. Aí você observa na lista das empresas que foram recomendadas, a lista das empresas que foram rejeitadas. Você vai olhando aspectos jurídicos, você vai conversando com escritórios de advocacia. Isso é trabalhar no formato que a empresa está, naquele momento, pensando nas soluções que ela tem que dar para a sociedade. Muito bom. O que você acha? Eu acho show. Eu acho que é isso, né? A gente utilizar, na realidade, a tecnologia para habilitar negócios e você ter uma atenção forte, porque às vezes a gente pensa que o cliente, ele não está preocupado com a governança, ele não está preocupado com a sustentabilidade. Ele está. Ele está. Eu tive um exemplo. E aí eu vou trazer o exemplo, vou conectar e vou tocar a bola para Débora. Eu tive um cliente uma vez que a discussão era preço. Era preço. Ele olhou e falou, olha, Alex, eu não vou fechar com você. E eu falei, tá, tudo bem, entendo. E até do ponto de vista, aonde que a gente errou, o que você acha? Eu tinha um relacionamento com aquele cliente de algum tempo. E aí ele falou, olha, eu tenho o cliente X, a empresa X que está cobrando mais barato que você, né? O que você acha disso? Eu olhei e falei, olha, eu entendo a sua preocupação com relação a você investir bem seu dinheiro. E você tá certo, eu faço isso na minha empresa. Porém, eu não sei o que tem naquela empresa, eu sei o que tem na minha. É sobre isso. Eu sei todas as questões de governança, tá? Eu sei todas as questões, como que a gente lida com impostos, eu sei como que a gente lida com contratação, eu sei como que a gente lida com contratos, eu sei como que a gente lida com todo o ecossistema que envolve sustentabilidade. E te digo que não tá caro. Tá equilibrado para conseguir, e eu vou trazer uma frase que você mesmo me trouxe, queremos empresas que estejam vivas para me atender a longo prazo. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu não sei o que tem lá dentro. Eu te digo que o que tem aqui está preparado para trazer perenidade, para trazer sustentabilidade, para te atender a longo prazo, né? E aí, sabe o que aconteceu? A gente fechou o negócio. Né? Acabou revertendo, ele veio para nós de novo. Mas assim, olhando do ponto de vista de experiência, né? Esse ponto da governança parece que não está conectado na experiência, mas tá, né, Dani? E aí, quando a gente olha para questões de experiência... Tá muito. Débora, fala um pouquinho. Quando a gente olha para a experiência do cliente. Experiência do cliente é só usabilidade? Não. Vou fazer o copy-paste do que você acabou de falar. A gente acha que o cliente não está preocupado com a sustentabilidade, não está preocupado com tudo que tem por trás, mas ele está. Só que o que ele não quer saber é de que maneira que se faz.
de novo, né, usando as palavras da Dani, ele não quer saber como que é a metodologia, qual que é o processo da governança. Ele quer bater o olho nesse contato com a empresa, nesses pontos de contato de atendimento, de eventos, com a área comercial, com as áreas da empresa, e ele quer o resultado. Então, essa experiência, na verdade, ela é o quê? Ela é a soma da cultura com a simplicidade da maneira como isso é comunicado para esse cliente, a maneira como essa cultura e essa comunicação chegam de forma simples para ele e qual é o acesso que ele tem com essa marca através dos produtos e dos serviços. Porque se for para comprar um produto que todo mundo tem, se for commodity, ok, eu passo no mercado, passo no outro, mas a gente não está falando desse tipo de serviço, desse tipo de marca que a gente está conversando a respeito de empresas que realmente pensam em experiência do cliente para dentro, os resultados, os números, os dados, e aí a gente pensa nas metodologias, nos processos, na governança. E para o lado de fora, de que maneira, com que cara isso vai para o cliente? Pegando de novo um gancho daquilo que você falou, se eu tenho uma estrutura dentro do Brasil de bancos totalmente exemplo, né? Eu trabalhei 2 anos e meio com uma pessoa que faz soft lending no Canadá. E ela fala, vocês não sabem como o Brasil é maravilhoso para a área financeira. A gente tem, eu não vou nem repetir aqui as coisas que ela disse para mim que acontece lá, mas vocês... E esse complexo de vira-lata, às vezes, das empresas, faz com que a gente não valorize isso e aí começa um efeito cadeia, né? Por que eu tô falando de complexo de vira-latas? Porque, na verdade, assim, eu tenho algo para entregar, de que maneira que eu faço, de que maneira que eu comunico, qual que é a cultura interna da minha empresa, essa cultura interna, ela faz com que a minha equipe, meu time, ele vista... Vou usar um termo antigo aqui, que não combina, né? Muito com a conversa, mas a gente veste a camisa. De que maneira que a gente leva isso de forma simples? E aí não tem como falar disso sem falar da cultura Apple, né? Fala assim, olha, por trás eu tenho uma máquina. Ele é sensacional, mas aqui a interface dele é simples. É extremamente simples, então isso é pensar em experiência do cliente. Você pode pensar em aplicativo, você pode pensar em aparelho, você pode pensar em tecnologia, você pode pensar em estrutura, você pode pensar em diversos mercados. E aí, a estratégia, ela é como? A experiência é cara? Não, a experiência não é cara. A estratégia, na verdade, ela precisa ser muitas vezes cadenciada para quê? Para que essa experiência seja entregue para um cliente, de maneira que não somente desperte nele algo que faça sentido para ele, mas algo que ele possa multiplicar de novo e comunicar de forma simples para a rede. E aí isso se torna exponencial, né? Isso se torna escalável. Então, juntando tudo, tecnologia, dados, governança, a experiência, na verdade, ela é proporcionar algo pensando que tem um ser humano do outro lado. E por que eu gosto de usar esse termo ser humano, pessoa, simplicidade, quando eu falo de experiência? Toda vez que a gente está conversando com investidores ou então com grandes empresários, você fala cultura e empresa, ele fala, já sei, você vai falar minha área de recursos humanos, porque trabalhar com pessoas é caro. E aí, é algo que, assim, acho que desde que eu tenho 15 anos eu escuto. Mas aí eu treino a minha pessoa, meu time, e depois ele vai embora. E o pessoal gosta muito daquela resposta. Se você não treinar e ele foi embora, exatamente porque ele não tinha aquilo que ele tinha dentro da sua empresa. A gente vai para sustentabilidade, a gente vai para a força da marca. Bacana. Porque tem muito mais a ver, né, com aquilo que eu tô fazendo com a minha marca de dentro para fora, não de fora para dentro, né? Muito legal, Débora, muito legal. Você trouxe alguns pontos que eu também escuto bastante. Acho que a Dani também. Sim. Você sabe que depois que eu parei de infantilizar as relações, ficou tudo mais fácil. Sim. Trazer para o mundo real, né? Exato. É tudo mais fácil. Para o mundo dos adultos. É isso, Da vida isso, adulta. né? Então, assim, quem trabalha comigo sabe. Eu não barrero o crescimento de ninguém. Eu já tive funcionários que estavam comigo, pessoas que trabalharam comigo, que eu olhei e falei, cara, voa, aqui não tem mais espaço para você. Eu arrumei para ele outra oportunidade em outro lugar. Tá. E aí você fala, pô, Alex, você é maluco? Não, não sou maluco. Assim, eu tenho uma visão muito serena e muito prática de como funcionam essas relações. É uma troca, não é? É uma troca. No final do dia é uma troca. E essa troca, ela tem que fazer sentido para os dois lados. E o empreendedor que ele não pensa nisso, ou o gestor que ele não pensa nisso, ele está se iludindo. Né? Ele está se iludindo.
Então, olhando para esse ponto da experiência, você trouxe alguns pontos importantes. Deixa eu explorar para você construir em cima. Você falou de mercado, você falou de sustentabilidade, né? Você falou de experiência. Eu gosto da seguinte frase. Eu escutei uma frase um dia e eu replico ela desde então. Experiências, elas acontecem. Quando você não as planeja, elas têm grande chance de serem ruins. Sim. Né? E aí vamos pensar. Do ponto de vista, quando às vezes as pessoas olham e falam, é só cultura, é questões comportamentais, é como você atende seu cliente. Mas, cara, pensa o seguinte, se você não pensar como que você vai trazer essa experiência, você vai perder cliente. Esse cliente não vai fechar com você. Esse cliente, você vai ter problema de conversão. Sim. Você vai... Olha, esbarra em tudo. Sim. E aí, Débora, eu vou trazer um exemplo de uma empresa que eu passei. Não vou falar o nome da empresa e nem o valor da empresa, porque senão todo mundo vai matar. Mas foi engraçado que eu olhei e na jornada do cliente, o sucesso do cliente estava lá no final. Né? E eu achei aquilo engraçado, porque eles tinham uma estrutura de brand lovers, etc. E eu olhei e falei, nossa, mas sucesso do cliente é quando ele pegou tudo isso daqui, né? E aí tinha toda a jornada do cliente, né? Eu falei, eu discordo. Ele falou, por quê? Eu falei, porque a questão do sucesso do cliente envolve desde o D0, né? Eu falei, desde o D0. E aí, uma empresa que eu passei do ramo da saúde, eles olham até quando o cara chega no estacionamento. Exato. Tá? Eles mapearam a experiência do cliente de quando o cara chega no estacionamento. Então tem que ter o padrão e qualidade daquela instituição. Deveria ser assim, né? E aí, olha só, mas naquela instituição, que não era uma instituição pequena, estava no final, né? Olha só, sucesso do cliente, que envolve a sua experiência. É fim a fim, não é, Débora? Com certeza. Eu trabalhei em uma startup desse mesmo ramo, que a gente sabe de quem a gente está falando, vocês não podem saber, mas a gente sabe, dos bastidores. E ele falava assim para mim, você sabe que o time que a gente está montando, o time que a gente está treinando, eu quero padrão, pontinhos. Eu falei assim para ele, cara, mas assim, o desafio que a gente tem, na verdade, é que para isso a gente precisa de muita gente de alta performance. E ele me corrigiu. Ele falou, não, a gente não pode, se você montar um time de futebol só com o Neymar, não vai adiantar nada, porque ele não vai saber atravessar o campo, ele não vai saber passar. Então, assim, acontece algumas vezes e faz gol, sim, mas não dá para ser assim. E se a gente pensar de ponta a ponta, é o quê? E isso é gostoso de fazer. Não tem a ver só com a cultura que está nas paredes ou com a cultura que é comunicada através hoje do online ou com a cultura que o marketing, que a publicidade faz. Tem a ver com o DNA e com a transparência que eu tenho e uma palavra. Eu tenho que falar essa palavra, eu saí de casa pensando nisso hoje. Quando a gente conversou ali no inbox do LinkedIn que você me convidou, eu falei para você a respeito de desapego. E naquele outro dia, na nossa conversa online, também falei a respeito disso. Por quê? Se eu tenho apego a processos, ou se eu tenho apego a metodologias, ou se eu tenho apego a times, ou se eu tenho apego a algo que não transfere valor para o meu cliente e não escuto esse cliente, vai dar M. Em algum momento vai dar. Por quê? Porque aquilo precisa fazer sentido para a pessoa que está pagando as contas e para quem está assinando o contrato que está gerando vendas para minha empresa, que está, né? E se não tiver isso, o coração da empresa para de receber sangue, para de bombear. Então tem que ser de ponta a ponta. É difícil de fazer? Não. Se eu pensar de forma estratégica e fazer isso de forma cadenciada, de novo, criatividade, simplicidade e desapegando de algumas coisas que já não fazem mais sentido, se torna mais simples. Porém, o que eu preciso entender nesse contexto todo? O apego, ele faz parte da nossa essência, porque nós não fomos criados na nossa essência para a gente se separar. De nada, né? De nada. Nem de ninguém, nem de nada. De nada. Então, assim, todas as vezes que a gente tem algo, e principalmente alguém que é importante pra gente, até a gente olhar para aquilo e falar assim,
vai voar. Dói, porque a gente quer perto, a gente quer fazer das pessoas e algumas pessoas transferem isso para coisas, processos, metodologias, tecnologias e tudo mais, querem colocar dentro da caixinha, pegar essa caixinha, colocar embaixo da cama e falar assim, fica aí, você não sai daí, esse é só meu. E nessa mentalidade, nesse mundo, né, nessa realidade de mundo que a gente vive, eu digo infelizmente, ou felizmente, que eu sou uma pessoa extremamente desapegada de tudo, de coisas, de pessoas, de relacionamentos, de processos, de marcas, sou muito desapegada, então pra mim é muito fácil. Mas eu entendo, eu tive que entender a dor dessas pessoas, desses trabalhos, porque se você pensar na experiência de ponta a ponta, em algum momento, e digo mais, em vários momentos, vai ter que desapegar de muita coisa. Porque você vai ter que ouvir, vai ter que trocar com pessoas que são de conhecimentos transversais. O educador acadêmico vai ter que conversar com o cara da tecnologia, o cara da saúde vai ter que conversar com o cara da engenharia, a moça da área de people vai ter que falar com o cara do jurídico, vocês já falaram aqui, então precisa desapegar e eu acredito que a chave para isso também é humana, uma questão de desapego e humildade. Bacana, bacana. Olha só, pra gente fechar, né? Foi sensacional essa conversa. Né? A gente falou de governança, a gente falou de Maravilhosa. né? E você trouxe uma questão no final que eu vou fechar com a seguinte frase. Uma vez eu perguntei para um grande empreendedor que dizia o seguinte, né? O desapego. Eu falei, quando que é burrice e quando que é persistência? Sim. Ele trouxe a frase, o resultado. Uhum. Né? E eu olhei para ele e falei, interessante a sua perspectiva. Né? Ele falou, se o resultado for ruim, vamos falar que você é burro. Né? Falou, se o resultado for positivo, tá vendo? Ele foi persistente. Sim. Foi persistente, determinado. Determinado. Mas existe um ponto, né? Se a gente olhar para dados, o empreendedor brasileiro, em média, quebra 4 vezes para ele ter sucesso. Flávio Augusto disse que é mais. 7. Quando a gente olha para nível mundial, sim, esse número muda. Sim. Mas o fato é, se a pessoa ela quebra tantas vezes, e eu posso dizer porque eu quebrei 2 vezes, e eu quebrei por ignorância em uma série de assuntos, tá? E olha só, né? O desapego. Quer dizer, você constrói produtos que viram filhos. Você constrói empresas que viram filhos. Mas qual que é a divisão serena e do ponto de vista saudável para que isso não se torne um karma, né? É muito louco isso, é muito louco. Pra mim essa resposta é muito simples. Esses dias atrás... Desapego. É simples, mas as pessoas são complexas, né? As pessoas são complexas. Eu vou fechar com a frase do Elon Musk. Eu sei que ele é polêmico, né? Mas ele tem seus problemas, mas ele tem seu grau de genialidade e ninguém se discute. Eu ia falar isso. Genialidade é indiscutível. Né? Então, assim, tem gente que quer discutir, eu falo, cara, tudo bem, olha, não vamos questionar os resultados dele. Então, assim, ponto. Isso. Ele falou, se você espera motivação para empreender, é como você sentar na beira do precipício comendo um pão com caco de vidro, né? Não empreenda, não faça isso, porque é desafiador, é desafiador. Show de bola, meninas, obrigado pela presença de vocês. Show de bola, obrigado. Eu que agradeço, foi uma honra. Estamos à disposição. Deb, obrigada. Eu que agradeço. Foi muito rico. Obrigada. Valeu, gente, beijo.